Considere um relógio analógico de 12 horas. Ele pede qual o ângulo formado, obtuso, de um relógio que marque exatamente às 5 horas e 20 minutos. Quando nós temos às 5 horas, nós teríamos exatamente às 5 horas o ponteiro de horas alinhado com o valor 5. Aqui nós teríamos o ponteiro de horas. Contudo, ao passar alguns minutos, o ponteiro de horas se desloca para uma nova posição. Então, o ponteiro de horas passa para uma posição intermediária. E nós temos o ponteiro de minutos exatamente na posição 20. Então, nós temos a indicação de 20 minutos e nós temos a porção intermediária, que representaria o nosso estado intermediário entre o valor de 5 horas e passado 20 minutos. Nós temos o ângulo descrito pelo ponteiro de horas. O que nós sabemos? O nosso ponteiro de horas nós temos o ângulo, e o nosso ângulo ele depende do número de minutos que nós temos. Então, nós temos aqui o número de minutos. Se você tem 60 minutos, significa que o seu ponteiro de horas se desloca uma das partes associadas ao relógio. Nós devemos lembrar que o nosso relógio possui em cada uma das suas partes um ângulo de 30 graus, pois 360 graus foi dividida em 12 partes, onde nós encontramos um ângulo de 30 graus. Então, cada parte associado ao nosso período de 1, 2, 3, 4 até o 12, nós temos 30 graus. Então, o ângulo de 30 graus, ele vai ocorrer no ponteiro de horas quando nós dermos uma volta completa de 60 minutos. Mas não foi isso que ocorreu. Ocorreu somente 20 minutos. E para 20 minutos, nós temos o ângulo descrito pelo ponteiro de horas. Resolvendo nossa regra de 3, nós temos que o 60 vezes o alfa será dado por 30 graus vezes o 20, ou seja, o meu ângulo alfa será de 10 graus. Então, eu já sei que esse ângulo possui uma medida de 10 graus. Devemos lembrar que o arco associado a cada um dos intervalos entre os números 1, 2, 3 até o 12 é dado por 30 graus. Então, nós temos ainda um ângulo de 30 graus. O que a questão pede é qual o ângulo formado por esses ponteiros. Só que as alternativas, observe que as nossas alternativas estão na casa dos 300 graus. Podemos então perceber que ele pede o ângulo associado ao que nós encontramos, onde eu tenho 360 graus menos o valor que eu já conheço, que representa 40 graus, ou seja, 320 graus. Só faço uma observação que ele pede o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é um ângulo limitado. Ele é um ângulo que está no intervalo de 90 graus a um ângulo de 180 graus. O nosso ângulo obtuso,
é um ângulo limitado a esse intervalo. Então, o que ele pede, sendo um ângulo obtuso, e a alternativa é um valor de 320 graus, são incompatíveis, mas a alternativa será letra B, com base no que ele pretendia encontrar.